Queridos arianos, queridas arianas, vamos aqui para uma leitura de cartas para você, para os próximos dias. Vamos ver aqui com o tarô que as cartas podem trazer de orientação para seus próximos dias aqui no Amado Futuro, que é esse canal onde você está. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal, basta apertar o botãozinho aí, inscrever-se, que você vai receber sempre aí a notificação de mais vídeos para o signo de Áries, certo? E já deixa o seu like nesse vídeo, em agradecimento a essa leitura, não lhe custa nada. A gente deixa like tão facilmente, né, nas outras redes sociais, então habitue-se aqui a agradecer as leituras também, deixando o seu like no vídeo agora. Primeira carta para os próximos dias, vamos ver as energias que estão sondando Áries, sondando arianos, sondando arianas. Muito obrigada. Mais uma carta, vamos pegar fundo do maço. Oh, ótimo. Vamos lá. Previsões para Áries os próximos dias. O que o tarô diz? Após um período aí que você pode estar passando ou vai passar, um período onde você está um pouco desiludido, desiludida com as pessoas ao seu redor, com a colaboração dessas pessoas, você não vê muito de que forma você pode continuar com algumas amizades, com algumas pessoas no trabalho, com a colaboração de algumas pessoas, isso com o 3 de ouros aqui. Talvez você tenha entendido que com essas pessoas o relacionamento, a amizade, a companhia já não é mais como era antes e você tem uma necessidade de mudar, ganhar novos ares, fazer novas conexões, fazer novas amizades, realmente se libertar de um certo círculo social que você tem, certo? Então, muito provavelmente, ou você vai passar ou está passando esse tipo de energia. Você está com uma certa necessidade de transformação, uma necessidade de descobrir a si mesmo, de ter um pouco mais de ânimo em sua vida, de ter um pouco mais de alegria, de dinamismo, de fogo na sua vida, mas se sente muito apegado a algum grupo de pessoas. Com a carta do louco, essa necessidade vai bater um pouco forte em você. Mas com a carta da lua, logo você se acalma e sente um certo remorso de deixar essas pessoas para trás, de sentir que está deixando essas pessoas para trás e acaba se apegando novamente e esse fogo se acalma. Vamos ver aqui um pouco mais com o Lenormand, como essa situação pode estar se desenrolando, que energias são essas que estão aí pairando aí na vida dos arianos e das arianas. Lenormand esclarece um pouco essas cartas aqui, dessa tiragem, desse final de ciclo que o ariano e a ariana estão pretendendo fazer com relação a algum grupo, algumas amizades. Pois bem, né? Você pode ter passado aqui ou vai passar algumas dificuldades, alguns mal-entendidos, mas eles são passageiros, tá certo? Essas suas preocupações são passageiras. Você vai conseguir colocar tudo em ordem, tudo em paz. Mas o remorso ainda continua, né? De estar vendo um final de ciclo com algumas pessoas. E veja bem, algumas coisas você vai descobrir a seu respeito, observando a sua própria conduta, observando aí os seus desejos. E com isso, carta da aliança, carta do coração, a carta da árvore. Veja bem, arianos, veja bem, arianas. Sim, esse desejo de um final de ciclo
vem muito mais com a sua vontade, o seu desejo de buscar novos horizontes, de conhecer novas pessoas e etc. Alguns mal-entendidos ou pela própria convivência com que você já teve com com um certo grupo de pessoas, pode ter passado por alguns mal-entendidos que ficaram em paz depois, mas aquilo ficou dentro de você, aquilo de alguma forma lhe marcou de uma certa forma um pouco mais profundamente. E aí você realmente deseja romper esse ciclo de convivência com essas pessoas. Mas entenda bem, pare um pouquinho para pensar, porque existem aqui as energias de aconselhamento que talvez fosse um pouquinho melhor você pensar que algumas pessoas você não precisa necessariamente descartá-las da sua vida. Você pode manter aí esse bem-querer com relação a essas pessoas por muito tempo na vida. Existe uma longa jornada entre vocês. Então, você use um tempinho para que você reflita melhor se essa sua liberdade que você quer ter, essa sua necessidade de conhecer novos horizontes, se tem realmente a necessidade de você encerrar um ciclo com algumas pessoas. Talvez não seja bem essa a situação. Talvez um simples conhecimento, um autoconhecimento, uma questão de você se aprofundar, esfriar a cabeça um pouco mais. Saiba que você não está preso a ninguém, presa a ninguém nesse círculo, seja de trabalho, seja de amizades, mas um pouco de paciência, um pouco de calma pode fazer com que você tenha melhores atitudes, ou seja, apenas sair um pouco de cena, não estar tão junto quanto se era antes. Talvez isso seja o suficiente até para que você consiga enxergar melhor quais dessas pessoas você pode realmente contar com elas para o resto da vida. Para o resto da vida talvez seja muito tempo, mas por uma jornada um pouco mais longa. Você não precisa descartar ninguém nesse final de ciclo. O final de ciclo aqui, ele me parece um pouquinho mais emocional do que um distanciamento realmente de pessoas. Não existe a necessidade de você se afastar realmente das pessoas, mas em si olhar essas relações que você tem de uma maneira diferente e falar, olha, isso aqui eu estou um pouco cansada dessa mesma rotina, dessa mesma coisa, e procurar novos ares, independente de ter que encerrar a amizade, tem que encerrar o relacionamento com algumas pessoas. Primeiro conselho é esse, porque nós estamos numa leitura coletiva, então eu vou ter que ler aqui alguns panoramas, todos os que saem aqui nas cartas, para lhe dar uma orientação e dar uma orientação para todos os tipos de pessoas que estão assistindo aqui nosso vídeo, tá certo? Então, o primeiro caso é esse. O ariano, a ariana se depara aí com uma certa necessidade de se afastar de algumas pessoas porque elas já não estão mais ali te trazendo as mesmas realizações afetivas, de amizade, de lealdade que aconteciam antes. Então, a sua vontade de conhecer novas pessoas está e estará muito evidente dentro dos próximos dias. A questão é um pouco de paciência para um tipo de pessoa que está assistindo aqui. Você não precisa se afastar e cortar ninguém da sua vida, basta com que você saia um pouco de cena, procure realmente os novos ares que você tanto deseja e você vai perceber que algumas pessoas ainda você vai manter na sua vida como amigos, que você pode contar, como amigos que você realmente vai levar por uma longa jornada. Para outras situações aqui, algumas pessoas realmente foram feridas por um certo círculo de pessoas, grupos, foram feridas realmente. Embora já tenham aí se recuperado desse tipo de coisa, a mágoa ainda fica um pouco dentro de você. E essa mágoa você deve tentar, se forem pessoas muito próximas, tipo família, se for um relacionamento afetivo,
se for um relacionamento de chefia de trabalho, que ali força você de uma certa forma, você tem que estar convivendo com essas pessoas, não existe a possibilidade de você se afastar. Procure a ajuda de algum profissional, alguma terapia, para que você possa desabafar e se desafogar. Isso aqui eu vejo muito pela carta da lua, pela carta do livro, pela carta do diabo aqui, que prende um pouco as pessoas, que mantém as pessoas ali de uma maneira um pouco mais firme, e a carta do chicote. Então, com a carta da paz, com a carta da árvore e com a carta aqui das nuvens, talvez uma boa terapia. Que tal começar uma terapia para que você possa desafogar essas suas mágoas e você realmente se libertar desse tipo de sentimento que tanto pode atrapalhar você, já que você vai ter que conviver com essas pessoas, porque no caso de ser uma família, talvez você tenha que realmente conviver. Então, uma chefia, um trabalho no qual você não possa se desligar, você tem que conviver. Então, procure aí a ajuda de um profissional para que você possa digerir melhor e não lhe causar males. Você não merece isso. Você pode ter uma qualidade de vida bem melhor se você tiver um escape aí, uma rota de fuga para esses sentimentos, para esse tipo de situação. Tá certo? Arianos, arianas, vou pedir aqui mais 2 cartas do tarô para a gente esclarecer mais algumas coisas sobre os próximos dias para arianos e arianas que estão aqui desejosos de mudar de ciclo. Você me traz mais informações, tarô, ou vamos ficar dentro dessa tônica de energias aqui? Vamos ver. Me aparece aqui muito mais um aconselhamento para quem está passando esse tipo de situação ou vai passar nos próximos dias esse tipo de situação. Independente do que as pessoas fizerem ao seu lado, seja no trabalho, seja na família, pequenas provocações que façam com que você queira sair longe dessas pessoas, quererem essas pessoas longe, mantenha o seu foco aqui, mantenham o seu foco e procure se tratar melhor. Lembra que eu falei aqui das terapias ou algumas atividades, não precisa ser só terapias, mas atividades que você possa fazer com prazer, que você possa desanuviar aí qualquer mal-estar que talvez você não consiga muito bem digerir. Procure manter o seu foco no seu bem-estar. Talvez isso seja o suficiente. Lembra que eu falei sair de cena aqui um pouco? Sabe, não estar tão junto, não estar convivendo tanto. Por mais que hajam muitos convites, por mais que hajam aqui a pressão de algumas pessoas, procure sair um pouco de cena. Encontre atividades às quais você tenha que se manter fora um pouco. Sempre prezando o seu bem-estar. Mantenha o foco nisso. Mantenha o foco nisso, que as dificuldades têm uma tendência a se tornarem mais leves e clarearem. Eu tô bem rouca, gente. Por isso essa tosse toda. Vamos aqui para mais algumas cartas do Lenormand. O que mais temos de orientação aqui para os próximos dias dos arianos e das arianas? A carta da raposa. Tem gente que não vai gostar muito desse seu afastamento aí, desse seu afastamento sorrateiro aí, esse seu afastamento malandro aí que você vai fazer. Mas ainda continua sendo a boa pedida, tá? Faça, exatamente essa questão. Faça um afastamento malandro. Não corte ninguém assim muito bruscamente. Seria uma ingenuidade aqui, olha, pelas próximas cartas. Seria uma ingenuidade muito grande você
simplesmente sumir do mapa e cortar as pessoas. Isso pode realmente não dar muito certo. Você pode ter dificuldades no caminho com relação a isso. Então, o conselho aqui das cartas, e meu, inclusive, aqui ao ler tudo isso, é que tenha uma estratégia, certo, nesse período aí dos próximos dias, onde você vai estar com a paciência muito curta com algumas pessoas, e vai querer ganhar o mundo, vai querer chutar tudo para frente. Não faça muito isso. Tenha um pouquinho de estratégia, tenha um pouquinho de noção de que algumas coisas a gente não pode mesmo se desligar, não é verdade? Então, use a estratégia nesse sumir do mapa, sair de cena um pouquinho e ter o foco no seu bem, para ter o foco no seu bem-estar. Faça essa fuga malandra, entre aspas, faça essa fuga esperta e estratégica. Não fale que você está saindo para isso. Simplesmente se ocupe com algumas coisas, de forma que as pessoas falam, poxa, mas escuta, cadê? Não, olha, eu ando ocupado com isso, com aquilo, e não é nem por mal não, viu, querido? Olha, não é isso. Ah, mas é uma falsidade? Depende, não é? É muito mais uma preservação do seu bem-estar. Aqui, a carta da raposa, né? Uma falsidade? Não é. Nem sempre a raposa ela é uma questão maléfica, não é verdade? Às vezes a gente tem que pegar e ter um pouco de estratégia justamente para não criar desafetos. E é bem o caso dessa leitura. Eu sei que arianos e arianas são extremamente transparentes, demonstram tudo e fazem mesmo, tocam fogo nas coisas. Mas veja bem, esses interesses de você querer ganhar novos ares, querer ver novas coisas, fazer novas conexões, é um interesse seu, certo? É um interesse único e exclusivamente seu. Você não precisa sair arrasando o mundo e combatendo o mundo com uma coisa que você pode levar de outra forma. Se você preza realmente sua liberdade, você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais sutil, simplesmente concentrando-se aqui no seu bem-estar, buscando novas atividades, buscando esse mundo que você quer, mas sem realmente ter que tomar uma providência de desligar pessoas da sua vida num final de ciclo, como se isso fosse para sempre, amém. Você não tem necessidade disso com essa leitura de cartas. Por isso que saber de uma leitura de cartas pode fazer com que você tenha um outro tipo de pensamento e tenha uma outra estratégia. No caso aqui, ocupe-se, vai fazer as coisas que você quer. Se as pessoas vierem te procurar, realmente você fala, olha, é que eu andei ocupada fazendo isso, eu ando ocupado fazendo isso, me dê 5 minutos só para eu terminar isso aqui, já já a gente volta para as nossas convivências, já a gente volta para as outras coisas, mas não é por mal não, tá? É porque eu tô tendo que dar uma atenção aqui. E você, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Leve nessa estratégia para que você não caia na ingenuidade de sair, inclusive falando dos seus planos para muitas pessoas. Sabe, você pode realmente cavar os seus tesouros, cavar as suas coisas de maneira particular para você mesmo, para você mesma. Certo, arianos? Essas são as suas energias aqui para as próximas semanas. E se você não deseja de forma alguma se desligar de nenhum grupo, terminar nenhum ciclo, você teme que isso aconteça, essas energias estão realmente rodando você, mas eu, se fosse você, pelas cartas, eu não me preocuparia num sentido de ter medo disso. Esses bons ares que podem acontecer, esse respiro no meio dessas relações, sejam de trabalho, seja de família, seja de amizades, aqui não diz muito. Existe aqui a possibilidade de ser família, amor, né? Mas é mais num grupo de pessoas, não você e o seu par, entende? Famílias mais numerosas, filhos, marido, esposa, primos, tios, é mais uma questão de uma reunião de pessoas. Não tenha medo, sinta-se na segurança,
porque, na verdade, esses ares vão lhe fazer bem. Esses ares vão lhe fazer bem e vão trazer muito mais cor e fogo, o fogo bom para a sua vida, certo? Você não está preso a essas pessoas. E se você se acha preso a essas pessoas, é bom até você rever isso, porque você deve conservar aqui o seu bem-estar também e fazer suas próprias coisas. Certo, Áries? Temos aqui, então, essa leitura. Eu ia tirar mais uma carta, já que a gente pensou, você tem caminhos aqui, exatamente, você tem caminhos, você pode fazer as várias coisas, certo? Não precisa aqui ou isto ou aquilo, não. Essas energias que vão correr para você nos próximos dias são de uma certa pausa em alguns ciclos, mas você tem caminhos aí se usar essas orientações das cartas para você. Certo, Áries? Vamos tirar aqui agora. Gostou da leitura? Já deixa aqui o seu like para esse vídeo, certo? Deixa aqui como forma de agradecimento. As cartas, a gente tem que ter respeito pelas cartas e as informações que elas trazem. Então, deixe seu like no vídeo que a gente vai ficar profundamente agradecido aqui. Uma carta do oráculo, Cartas de la Luz Interior. Estar seguro, olha que legal, estar seguro. Me escuto e fico de frente para as minhas necessidades. Olha que coincidência, né? As suas necessidades de novos ares. Me escuto e me coloco frente às minhas necessidades. Faço valer e conservo os meus direitos. Exatamente isso que a gente falou. Você tem direito de respirar, você tem direito de buscar novos ares, só não precisa combater ninguém com relação a isso. Eu sou valente e amável. Não tenho que ter medo dos demais. E me respeito e respeito aos demais. Essa é a carta do oráculo para você. É exatamente a fase pela qual você ou já está passando ou irá passar nos próximos dias. Então não tenha medo, você está seguro. Faça aqueles desejos que você realmente quer, vá buscar seus novos ares, mas você não precisa combater ninguém. Por quê? Porque você está seguro que você está buscando o seu bem-estar. Você, na verdade, não precisaria dar grandes satisfações, desde que você não suma por completo, desde que você não rompa por completo. Simplesmente, internamente, cuide desses desejos que você quer, saia, vá se divertir, ou vá estudar, ou vá cuidar daquilo que você precisa, e saia um pouquinho de cena desse cenário aí que está pesando para você com relação a outras pessoas. Vá respirar os novos ares, não precisa se desligar por completo. Use aqui a frase, sou valente e amável, ou seja, você vai fazer as suas coisas, mas tenha amabilidade também. Respeite-se e respeite os demais. Com essa estratégia, que na verdade não é nenhuma falsidade, você vai estar cuidando aqui dos seus interesses de maneira que você vai se sentir muito bem e não vai plantar nenhum desafeto para você. Tá certo, Áries? Então, essa é a leitura aqui para os seus próximos dias. Eu espero que esses conselhos e orientações das cartas aqui tenham ajudado você, venham a ajudar você. Novamente, peço que se inscreva no canal para próximos vídeos mensais, semanais, vídeos de perguntas que se responde com o tarô. Se inscreva aqui no canal, que a gente agradece demais a você. E a gente agradece muito o seu like que você pode dar nesse momento agora aqui. Muito obrigada, você de Áries. Nos vemos no próximo vídeo. Tenha calma, paciência e vá fazer aquilo que você quer, mas no silêncio. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, Áries.